Morrigan é um nome ou é um título? Bom, eu respondo que ambos é nome e é título. Mas antes que eu continue, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ative o sininho aqui embaixo para que você receba as notificações, né? Quando sair vídeo novo, o YouTube possa te avisar de que há vídeo novo no canal. Para esse vídeo, eu vou usar como base 3 livros importantíssimos que podemos encontrar informações sobre Morrigan. O primeiro, obviamente, é As Crônicas de Innisfal, do Leoni Moura. Esse livro é importante porque tem justamente os mitos irlandeses, né? Como vocês devem saber, Morrigan é uma deusa irlandesa, né? Uma deusa gaélica, céltica, e ela aparece nos mitos irlandeses. E esse livro do Leoni, como eu falei no outro vídeo, é um livro que traz esses mitos para a gente poder estudar e ter acesso, enfim. O segundo livro é The Book of the Great Queen, da Morpheus Ravenna, tá? Esse livro é extremamente importante e acredito que seja, assim, de todo mundo que estude e cultue Morrigan precisa ter esse livro. Boa parte dos vídeos que eu farei sobre Morrigan será baseado nesse livro, com certeza. E o terceiro livro é The Morrigan, da Morgan Dyler. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas é este livro aqui, que eu não tenho ele físico, só tenho em e-book no meu Kindle, e também será usado como referência. Ambos, os dois livros em inglês, são atestados e comprovados, por assim dizer, pela Laura O'Brien, que ela é uma politeísta gaélica, praticante da espiritualidade céltica e nativa da Irlanda. Assim, acho que ninguém melhor para falar sobre seus deuses e sobre sua cultura do que alguém que é nativa desse lugar, que é o caso da Laura O'Brien. Então, para começar, vamos nos atentar aos mitos, tá? Os mitos irlandeses, eles são divididos em ciclos e no ciclo mitológico, que é o ciclo mais divino, que conta ali a história dos deuses e como eles chegaram, esse ciclo se inicia com a chegada da Tuatha Dé Danann na Irlanda. A Tuatha Dé Danann são os deuses irlandeses, e logo no começo da narrativa, a gente já tem acesso ali a Morrigan. Ela já aparece, né, junto com suas irmãs Baith e Maha, e nessa citação que se encontra na página 17, diz assim: sua esposa e rainha era Maha, irmã de Morrigan e Baith, formando juntas o trio das Morrina, as senhoras da guerra. Sanguinárias e implacáveis, as irmãs também dominavam a feitiçaria e as artes proféticas. Depois, no mesmo livro, ainda no livro do Leoni, na página 29 do capítulo 3, onde é narrado ali a primeira batalha de Moytura, a gente tem a seguinte citação: sendo assim, as irmãs feiticeiras Baith, Maha e Morrigan foram até Druinkine, onde os Firbolg estavam, e subiram no Monte dos Reféns. Com a sua feitiçaria, elas chamaram nuvens que choviam sangue, neblina e fogo. O sangue jorrava sobre as cabeças dos guerreiros ininterruptamente, e durante 3 dias e 3 noites os Firbolg não tiveram paz ou descanso. Também na página 37, onde é narrado ali o final da Batalha de Moytura, é descrito que à frente dos Tuatha Dé Danann estavam seus líderes poderosos, e dentre eles estavam as suas feiticeiras Baith, Maha e Morrigan. A mitologia irlandesa ela é bastante extensa e bastante rica, então tem muita coisa ainda para a gente estudar e se aprofundar, mas para esse vídeo eu vou parar somente nesses trechos, porque senão é muita coisa, né? Não dá para fazer isso num vídeo só. Como a gente pode ver nos textos que eu li aqui para vocês, nesses pequenos trechos,
A Morrigan, ela é uma das 3 irmãs que são denominadas como as Morrina, tá? Essa palavra Morrina é usada para se referir ao conjunto de deusas, que geralmente é formado por 3, né? São as 3 Morrigans. A tradução seria mais ou menos isso, né? As 3 Morrigans. Também há algumas referências mitológicas que dizem que Anan ou Anu seria o nome da Morrigan. Sendo assim, a tríade de deusas seria composta por Baith, Maha e Anu. Mas isso também é questionável, isso ainda também não é certeza. Como tudo na mitologia irlandesa, a gente tem algumas certezas e algumas incertezas. Essa é uma delas, né? Nós não podemos afirmar que Anu e Morrigan sejam a mesma. Também há outras referências que incluem Neman e Fea nessa trindade de deusas, o que deixa mais complicado ainda e mais confuso, né? Porque as Morrina são compostas por um trio, é um trio de deusas, são as 3 Morrigans. Então Neman e Fea, elas entram em algum momento, elas são incluídas aí nessa trindade. Isso também é discutível e mais para frente eu quero trazer essa discussão também à tona, baseada nesse livro aqui, que fala muito bem sobre esse assunto, tá? Não vai ser o foco agora, mas só tô dando uma pincelada para vocês saberem que tem essas nuances. Então, quando vocês forem pesquisar sobre a Morrigan, provavelmente vocês vão se deparar com essa confusão. E isso aqui também fica bem claro assim no ciclo mitológico, nessas narrativas do ciclo mitológico, que as 3 irmãs são as 3 Morrigan, né? Que é formado pela própria Morrigan, Maha e Baith, né? Então, mas é um assunto para a gente debater depois. E com isso, existem muitas dúvidas e muitas confusões acerca do que seria essa tríade de deusas, né? Algumas pessoas acham, né, que são faces diferentes da mesma deusa. Já outras pessoas defendem que são deusas diferentes que compõem esse grupo. Eu vou usar aqui novamente como referência a minha tríade de mulheres maravilhosas que eu me inspiro para aprender sobre Morrigan, que é a Laura O'Brien, a Morgan Dyler e a Morpheus Avena. Ambas as 3 defendem que essas deusas que compõem esse trio de irmãs são deusas separadas, são deusas únicas e que vivem de forma independente, embora façam parte desse mesmo grupo de deusas. E assim, elas são irmãs e compartilham, obviamente, de muitas características em comum, né? Ambas são guerreiras, ambas são feiticeiras, ambas têm ligação com corvos, mas ainda assim cada uma delas possui as suas particularidades como deusas individuais. Ou seja, isso significa que elas não são faces diferentes de uma única deusa, muito menos se encaixa no perfil de tríplice deusa, que é aquela ideia de donzela, mãe e anciã. Não é o caso de Morrigan. Ela não se encaixa nesse arquétipo, né, de faces, a face donzela, a face mãe e a face anciã. Não tem isso com a Morrigan. O que acontece é que ela é uma deusa shapeshifter. Em português seria metamorfa, sei lá. É uma deusa que se transforma, ela muda de forma. Então, muitas vezes você vai ver ela nos mitos, ela vai aparecer como uma jovem sensual, ou como uma velha de cabelos brancos, ou como animais. Então, o contexto de mudar de forma dela não está inserido nesse padrão de donzela, mãe e anciã, mas ela se transforma naquilo que ela quiser. Ela se utiliza desse artifício de mudar de forma de acordo com a necessidade, de acordo com o contexto em que ela está inserida. Como eu falei anteriormente, quando a gente se refere às Morrina,
A gente está se referindo ao trio de deusas, as três Morrigans, o que nos dá a ideia de título e não somente nome. As três deusas que estão inseridas nesse grupo, elas são Morrigans, por assim dizer. Ai, é complicado, eu também me perco um pouco às vezes. Mas aí entra a parte da tradução do nome Morrigan. Vamos lá, esse é um outro assunto que também é bastante especulativo. Há estudiosos que traduzem como a Grande Rainha e outros que traduzem como Rainha Fantasma. Segundo os livros The Book of the Great Queen e o livro The Morrigan, Regan significa rainha, enquanto que Mor, com acento, significa grande e Mor, sem o acento, significa algo como fantasma ou assombração. As duas autoras, dos dois livros citados, defendem que ambos os termos estão corretos e a diferenciação se dá pela pronúncia. Eu, particularmente, gosto mais da tradução como a Grande Rainha. Para mim faz mais sentido e, portanto, eu pronuncio Morrigan e não Morrigan, como há pessoas que pronunciam assim. Mas é bom saber essa diferença, porque se você estiver pronunciando Morrigan, você está se referindo à Rainha Fantasma. Agora, se você opta pela tradução de a Grande Rainha, então a pronúncia seria Morrigan. Isso é descrito em ambos os livros e também é testado pela própria Laura O'Brien, que é fluente em gaélico e, como eu falei, nativa da Irlanda. Então ela própria também pronuncia como Morrigan, porque ela assume essa tradução de a Grande Rainha, embora ela também diga que Rainha Fantasma também é uma tradução possível. Mas assim como ela, eu também abraço o termo Grande Rainha, porque eu acho que faz mais sentido em todo o contexto e no contexto de título também faz mais sentido. Quando a gente chama as Morina, nós estamos nos referindo então às grandes rainhas, mas isso fica a critério de cada devoto, de cada pessoa, não há uma tradução exata. Ambos estão corretos. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui o momento para indicar o canal no YouTube da Laura O'Brien. Para quem não a conhece, vá até o canal dela, assista os vídeos, é tudo em inglês, um inglês meio com sotaque irlandês, que eu acho lindo e difícil de entender, mas se você se esforçar, você consegue começar a compreender o que ela diz, tá? E o canal dela é muito importante porque ela fala muito da Morrigan e de outras divindades e principalmente do folclore irlandês. Ela fala bastante sobre a mitologia irlandesa, sobre a cultura irlandesa no quesito pré-cristão. Então eu acho que vale muito a pena para você que é um estudioso ou praticante de religião céltica. Então fica a dica aí para vocês. Para o primeiro vídeo, eu acho que já tá bom de informação, já ficou até longo demais. Tem muito ainda a se falar sobre essa deusa. Eu tô com bastante ideias assim de conteúdo para trazer aqui para vocês. Mais para frente também quero contar um pouco da minha experiência com a Morrigan. Também quero trazer aqui no canal outros devotos da Morrigan para poder falar um pouco sobre como é a relação deles com ela. Então, se você assistiu até aqui, se você gostou desse vídeo, novamente eu lhe peço para se inscrever no canal e dar um joinha para saber que você está gostando e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um beijo e até a próxima!